Ouviu essa palavra chamada atitude? Deixa eu ver. Alguém já falou assim para você, ó, toma uma atitude? Quem já ouviu ou não? Você precisa tomar uma atitude na sua vida, porque se você não tomar uma atitude, algo vai acontecer com você. Então, o título da palavra hoje é atitude. Nós precisamos tomar algumas atitudes da nossa vida, e algo que eu coloquei aqui, tudo pode mudar, o nosso mundo pode mudar, né? É uma palavra que pode mudar o nosso mundo, o mundo de qualquer pessoa, quando alguém resolve tomar uma atitude. E nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida. E quando você resolve tomar uma atitude, queridos, a sua vida pode ser mudada, transformada, o seu mundo pode ser mudado. E eu quero te mostrar algumas coisas, né? O que a atitude pode fazer na sua vida e na minha vida? Então hoje a palavra é atitude. Tome uma atitude. Sabe, eu quero que você saia daqui nessa noite querendo tomar algumas atitudes na sua vida. E essa palavra pode mudar. Mas pastor, o que significa atitude? Coloca aí para mim o próximo, fazendo um favor. Não sei quem está lá no Data Show. É o Luiz Fernando. Luiz Fernando, o que é atitude? Você já fez essa pergunta ou não? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não, eu estou enfrentando luta, eu estou enfrentando dificuldade, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Você já olhou para alguém e falou assim, toma uma atitude? Você já falou isso para alguém ou não? Ou alguém já falou isso para você ou não? Você precisa tomar uma atitude. Mas pastor, o que é atitude? O que é atitude? Às vezes a gente precisa fazer essa pergunta, o que é uma atitude? E eu fui pesquisar no nosso amigo o quê? Google, né? Antigamente, né? Eu ainda sou da época do Aurélio. Peraí, Catiúcia, né? Antigamente, o Aurélio, a gente chamava que ele era o pai do quê? Dos burros, né? Vai perguntar para o Aurélio, né? Hoje, a gente fala assim, eu tenho um amigo chamado o quê? Google. E perguntando para o nosso amigo Google, o que significa atitude, né? Nós precisamos tomar algumas atitudes. Queridos, nós acabamos de cantar aqui, eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Queridos, eu determinei na minha vida que 2022 seria o ano do novo de Deus na minha vida. Sabe, eu não sei você, mas começa a determinar algumas coisas. Eu quero viver algo novo. E o novo, ele traz medo. Porque é muito fácil, queridos. Nós temos medo do novo, porque o novo, ele nos tira da nossa zona de conforto. Quer ver uma coisa aqui? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quando você chega aqui na igreja, né, você que está em casa, ou você vem aqui no salão, você sempre procura o quê? A mesma cadeira para sentar. Deixa eu ver, quantos aqui procuram a mesma cadeira? Deixa eu ver. O mesmo lugar, deixa eu ver. Eu sei que você não procura, porque você sempre senta do lado direito. Não, eu estou mentindo. Sempre procura aqui o lado direito. Hoje você resolveu sentar. Vocês estão vendo que eu sou antenado. Mas a gente sempre procura o quê? O mesmo lugar. Por que a gente procura o mesmo lugar? Porque nós acomodamos naquele lugar, né? Eu chego aqui, eu sempre sento aqui, né? Agora eu dei uma mudadinha, né? Mas eu sempre sentava aqui na frente e tal. Mas deixa eu falar algo, porque nós sempre procuramos o mesmo lugar. Então é muito fácil nós ficarmos acomodados. Mas é tempo que Deus, para viver o novo, Deus vai nos tirar do lugar de comodismo. E para tirar o lugar de comodismo, nós precisamos tomar o quê? Atitude. Algumas atitudes precisam ser tomadas na nossa vida. E a primeira coisa que eu coloquei aqui para... O que é atitude? Atitude é o quê? Ação. Atitude é agir. Atitude é tomar um novo, né? Uma atitude nova na nossa vida. Então nós precisamos tomar o quê? Algumas atitudes novas. Sair do lugar de comodismo, né? É agir, tomar uma ação. E às vezes nós ficamos acomodados com algumas coisas na nossa vida. Mas para nós vivermos, né, atitudes novas, o que nós precisamos? O que é fundamental para se ter atitudes corretas?
Como que eu vou ter atitudes corretas na minha vida e na sua vida? Quantos aqui querem tomar atitudes corretas na vida, queridos? Nós precisamos viver atitudes corretas. E tem muitas pessoas que às vezes elas até têm atitude, mas tomam decisões erradas. Queridos, o problema não é só ter atitude. Quais são as atitudes que eu preciso tomar na minha vida? A primeira coisa que eu aprendi com a palavra de Deus, queridos, com a palavra de Deus, a primeira coisa, coloca aí para nós, Luiz Fernando, seu estado emocional. Como que você está? Como está o seu estado emocional? Aqui vem contando a história de Davi. Eu sempre gosto de falar de Davi, né? Davi é algo inspirador para a nossa vida. Aqui Davi, ele chega lá no vale de Elá, ele se depara ali com um gigante, e de repente ele tem que tomar uma atitude. A atitude estava desfavorável. Há 2 semanas atrás, 2 semanas, isso, eu preguei sobre quais foram os erros de Golias. Quem estava aqui? Deixa eu ver. Quem estava aqui? Porque aquela batalha já estava vencida. Golias já tinha vencido a batalha. Se você prestar atenção, aquele gigante já tinha vencido a batalha. Mas quais foram os erros dele? O que fez ele perder a batalha foram os erros, as atitudes que ele tomou. E de repente nós perdemos a batalha, queridos, por atitudes que nós tomamos. E a primeira atitude é fazer as coisas sem amor. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Hoje aqui nós não estamos num número grande de pessoas, né? Semana passada nós tínhamos o dobro das pessoas. Mas para mim não importa se tem uma pessoa, 2, 3, 4. Eu prego com o mesmo entusiasmo. Se tiver aqui 1 milhão de pessoas, eu vou pregar do mesmo jeito. Se tiver apenas uma pessoa, eu vou pregar do mesmo jeito. Porque quando você faz com o quê? Com amor. Eu lembro quando o pastor Carlos chegou para mim e falou assim: Altinho, nós queremos te contratar, né? Eu trabalhava no frigorífico e tal. Ele falou assim: eu quero te contratar para trabalhar aqui na secretaria da igreja. Eu falei assim: amanhã eu começo. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Eu falei assim: o que você já faz? Eu falei: uai. Luciano, eu pensei que ele ia falar algo novo para mim. Eu falei: não, mas tudo que você já faz. Aí eu parei, falei assim, eu sentei e falei assim: mas como assim, pastor? Ele falou: não, você vai continuar fazendo o que você faz. Sabe, queridos, às vezes nós pensamos, né, que fazer as coisas, mas tudo que você for fazer, faça com amor. Então a primeira coisa que eu vejo, qual que é o seu estado emocional hoje? Quando você for tomar uma atitude, não tome atitude com a cabeça quente. Eu lembro ali de Esaú. Esaú estava lá no campo trabalhando, voltou para casa cansado. Quando você estiver cansado, quando você estiver abalado, não tome decisões. Não tome decisões. Há umas 2 semanas atrás, eu fui conversar com uma pessoa. Antes de eu conversar com ela, eu olhei para a mão dela e falei assim: cadê sua aliança? Ela falou: não, eu tirei. Eu falei assim: depois que você for lá na sua casa e colocar a aliança de volta no seu dedo, eu converso com você. Foi só isso que eu falei. O marido dela ligou para mim e falou assim: pastor, foi a melhor coisa, já resolvemos tudo aqui em casa. Sabe, queridos, às vezes a gente toma decisões de cabeça quente. Esaú, ele estava cansado, né? Ele chegou em casa, estava cansado. Jacó olha para ele e fala assim: ó, se você me vender o direito de primogenitura. A gente fala que Jacó enganou ele. Quantos aqui já falaram que Jacó enganou ele? Deixa eu ver. A gente fala, né, queridos? Esaú que fala que Jacó enganou, mas na verdade Jacó comprou. Ele não enganou, ele comprou. Se ele comprou, ele não enganou. Ele fala assim: meu irmão me enganou. Não, Jacó comprou. Eu chego para você e falo assim: ó, me vende esse prato de guisado. Você fala assim: eu te vendo. Eu te enganei? Aí depois que eu comprei de você, você fala assim: não, o Eltinho me enganou. Eu não te enganei, eu comprei. E às vezes, querido, nós abrimos mão de certas coisas porque nós estamos o quê? Cansados. Olha só, olha aqui para mim, todos.
quando você estiver cansado, quando você estiver cansada, não tome decisões na sua vida. Aprenda a descansar em Deus. Então, a primeira coisa, seu estado emocional. Quando você estiver abalado, abalada, quando você estiver num momento difícil da sua vida, não tome decisões. Espere um pouco. Tem um livro que chama 10, 10, 10. E não é um livro cristão, mas é muito interessante. Se você não tiver, você me procura que eu te empresto ele. Quando você for tomar uma decisão, primeira coisa que você deve perguntar, o que que isso vai implicar na minha vida daqui 10 minutos? E o que que vai implicar na vida das pessoas? Bom, primeira pergunta. Segunda pergunta, o que que isso vai implicar daqui 10 meses? Essa decisão que eu tomei. O que que isso vai implicar daqui 10 anos? Por isso o livro chama 10, 10, 10. Toda decisão tem uma consequência. Então, quando você tomar uma decisão, a primeira pergunta, antes de você tomar a decisão, você vai fazer a pergunta: o que que isso vai implicar na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta? Então, queridos, faça essa pergunta. Não tome uma decisão sem antes fazer essa pergunta: o que que vai implicar na minha vida, na vida das pessoas à minha volta? O que que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui a 10 meses e daqui a 10 anos? Depois que você responder essas perguntas, você toma uma decisão. Como está o seu estado emocional? Então aqui Davi, ele chega, sabe por quê? Quando Davi chega no vale de Elá, havia um exército que estava emocionalmente abalado. O povo estava abalado, o exército estava abalado, aquele povo estava com medo, angustiado. Então a primeira coisa, queridos, o estado emocional. Aquele povo no vale de Elá, que é o vale da decisão, aquele povo estava angustiado, aquele povo estava com medo. Mas uma coisa que eu pergunto, eu sempre falei isso, eu não achei na Bíblia, se alguém achar, depois me mostra. Eu não vi uma batalha que Golias havia vencido. Alguém já viu uma batalha que fala assim, que Golias foi para o campo de batalha e pegou e destroçou um exército? Alguém já viu? Se alguém já viu, me mostra aí, porque até hoje eu não vi. Então quer dizer que Golias, na verdade, ele vencia o quê? Pelo medo. Golias vencia, né? No gogó. Já viu aquela pessoa que fala assim, que vencia, como que fala? No grito. Golias vencia no grito. A Bíblia fala que durante 40 dias Golias chegava lá e falava assim: dai-me um homem, dai-me um homem. Imagina hoje se alguém chegar ali de fora e gritar: dai-me um homem. O que vai acontecer com ele? Vai dar ruim ou não? Mas Golias, durante 40 dias no vale de Elá, ele gritava, né? Dai-me um homem. Quando eu estive em Israel, queridos, eu estive no vale de Elá. Para mim foi um dos momentos assim que mais mexeu com o meu coração, porque eu ficava imaginando aquela cena ali, quando aquele menino ele resolve tomar uma atitude. Mas por quê? Porque no coração dele, as emoções dele estavam no lugar. Imagina se aquele menino estivesse com as emoções abaladas. Quando Golias ele levanta e olha para aquele menino, e a Bíblia fala que Golias se levantou. Você imagina, eu não sei se ele estava sentado, mas a Bíblia fala que Golias se levantou. Se ele já era grande, ele ficou maior. Mas a Bíblia fala que quando ele correu para cima de Davi, Davi correu para cima dele, queridos. Eu fico pensando toda aquela atitude no vale de Elá, no vale das decisões. Então a primeira coisa, nós precisamos tomar o quê? Atitudes corretas. Então a primeira coisa, o seu estado emocional. Se você não estiver bem, não tome decisões. Pare um pouco, respira. Fale com Deus. Segunda coisa que eu coloquei, coloca aí.
A sua percepção da vida. Qual que é a sua percepção da vida, queridos? Lá, a Bíblia fala em Mateus 6, fala assim, se seus olhos forem bons, toda a sua vida será boa. Lá, coloca para mim, Mateus 6, 22. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Como você olha as coisas da vida? Você já viu aquelas pessoas que só vê coisa ruim, queridos? Você olha, é como aquela história que eu gosto muito de contar, para ilustrar isso aqui, que eu acho tremendo. Aquela mulher, né? Aqui no Brasil não, mas geralmente ali na Europa tal, as casas elas não têm muro. É cercado por aqueles ourinhos e tal. E você sempre vê a casa do vizinho. E certo dia a mulher levantou, estava tomando café com o marido, olhou pela janela e falou assim: nossa, meu amor, olha lá. A nossa vizinha, ela sempre coloca as roupas no arame e a roupa dela está sempre encardida. Olha só, a roupa dela está muito encardida, tal. E no outro dia, passou alguns dias, tal, ela estava sentada novamente. Ela olhou, a vizinha colocou as roupas lá no varal. Ela olhou e falou assim: olha lá, meu amor, as roupas, até hoje essa mulher não aprendeu a lavar roupa. Olha só, as roupas estão encardidas. Passou os dias, tal, ela estava lá tomando café com o marido. E de repente ela olha pela vidraça e de repente aquelas roupas estavam clarinhas. Ela olhou e falou assim: nossa, as roupas dela estão branquinhas. Ela falou: olha lá, meu amor, as roupas da vizinha hoje estão branquinhas. Você percebeu? Ela falou: percebi. É porque ontem eu lavei a nossa vidraça. Na verdade, queridos, a roupa estava encardida porque o vidro da casa dela estava sujo. E às vezes, não é a roupa do vizinho que está encardida, é a nossa vidraça que está suja. A nossa vidraça, os nossos olhos. Mas como que eu olho, né, para o outro lado? Então aqui, a segunda coisa, como que eu tenho olhado a percepção da vida? Como que eu olho a vida do outro? De repente, queridos, eu já me deparei com algumas situações, quando você olha a vidraça do outro, sempre é muito fácil. Deixa eu só contar algo para vocês, né? Talvez o pessoal chega lá dia de terça-feira, a Cíntia esteve lá conosco, né, Cíntia? Foi tremendo, né, Cíntia? Os meninos aqui, o William, o pessoal, mas quem não frequenta lá, fala assim: não, mas eu acho que vocês devem fazer isso, devem fazer. Assim, ó, você não sabe de nada. Depois de você caminhar conosco aqui, pelo menos aqui uns 3 meses, aí beleza, né? Mas é muito fácil às vezes a gente falar, não é, Regina? Só quem está lá toda semana sabe o que acontece, não é, Hugo? Às vezes a pessoa chega, eu já me deparei, às vezes a pessoa chegou lá o primeiro dia, já queria dar palpite, pessoal. Já queria sentar na janelinha do ônibus, né? Mas, mas colocar os banquinhos no carro e carregar toda semana, ninguém quer carregar a caixa de som, carregar o banquinho, tem que ficar lá no final para limpar, não é, Catiúce? É, nós temos que limpar o salão, né? Tem que entregar limpo, tal, né? Ninguém quer, Cíntia. Ninguém quer saber de limpar o salão, porque nós temos que entregar o salão limpo. E às vezes a gente chega antes, tem que limpar também, não é, William? A gente limpa antes, durante e depois. Tem que tirar os quadros. Cíntia, isso aí é outros detalhes que nós não podemos contar isso. Chega lá, tal, né? Tem que o nosso painel atrás, a gente tem que tirar e depois tem que lembrar de colocar de novo, né? Agora nós chegamos lá, agora parece que sumiram com os quadros, viu, Cíntia? Glória a Deus, sumiram com os quadros, pessoal. Essa semana não tinha os quadros, não tinha. Eu não sei se sumiram ou não voltaram com os quadros, mas os quadros desapareceram, né? E vai embora, não é, Aline? A Aline vira para ti e fala assim: eu vou levar lanche e tal. Que Deus abençoe de novo, Aline. Em nome de Jesus, que foi bom demais. Foi, não foi, gente? Foi bom demais, né? Foi assim, de excelência. E cada semana tem sido, mas a primeira coisa que eu olho aqui, a percepção da vida. Como que você tem olhado a vida? Às vezes eu olho e falo assim: o que eu posso receber? Não é o que eu posso receber, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar essa história?
Então você olha, a segunda, eu não lembro mais qual que é aqui mais, mas qual que é a percepção da vida? Se meus olhos forem bons, tudo será bom. Outra coisa que eu coloquei, a sua disposição. Qual tem sido a minha e a sua disposição, né? O que eu posso fazer? Qual que é a primeira percepção? Tem coisa, queridos, que você tem que fazer que ninguém pode fazer por você. Põe algo na sua cabeça. Tem coisas que você tem que fazer que ninguém vai fazer por você. O pastor não vai fazer, ninguém vai fazer. Às vezes a gente fica esperando algo acontecer, mas tem coisas que você tem que tomar atitudes na sua vida. Tem hora que eu olho, queridos, né? E ontem, né? De ontem para hoje, eu não sei se foi hoje, né? Não sei qual foi o horário. O irmãozinho muito abençoado, que né, eu gosto muito, né? Mas nós perdemos ele. Um rapaz que passou pela casa de recuperação, que estava aqui sempre conosco, aqui todo sábado, principalmente, né? Ele sempre vinha, eu não sei se é da época de vocês ou não? Um pouquinho antes aqui dos meninos, estava aqui todo sábado. E para amanhecer hoje, nós perdemos esse irmão. E muito assim, gosto muito, estava aqui e tal, esteve aqui várias vezes conosco. Para amanhecer, ele foi assassinado. Mas ele teve tanta oportunidade de ter a vida mudar, mas as atitudes da vida dele fez com que ele fosse para um caminho muito ruim. Eu fico olhando, Deus deu tanta oportunidade, queridos. Deus dá oportunidade para você, Deus dá oportunidade para mim. A hora que eu compartilhei com o pastor Carlinhos, ele falou assim, nossa, que coisa ruim que você acabou de me falar. Eu falei assim, para mim também, pastor, acabei de ouvir isso aqui agora. Sabe, uma pessoa que teve toda a oportunidade do mundo para mudar a sua história, mas não quis que a história fosse mudada. Então eu fico vendo, sabe, qual que é a minha disposição? Em Filipenses, coloca aí para mim, 13:14. Diz assim, irmão, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, a mim, mas uma coisa eu faço, olha só, uma coisa, quem faz, querido? É Deus. Quem faz? Eu. Então, quem é que tem que tomar atitude? Eu. É o pastor? Não. É a pessoa que está perto de você? Não. Uma coisa, eu faço lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou avançar. Então, quem é que avança? Eu. Então, quem é que tem que tomar atitude? Eu. Não espere ninguém tomar atitude para você, queridos. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa falar assim, ó, eu preciso mudar de vida. Então, aqui fala, eu preciso. Então, a sua disposição, a minha disposição. Ninguém vai tomar decisão para você, queridos. Sabe qual que é a primeira pessoa que você deve amar? Você. A Bíblia fala assim, ó, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Primeira coisa, amar a Deus. Depois você se ama, queridos. Você precisa amar a sua vida. Você precisa amar aquilo que você faz, para depois você amar as pessoas. Então, outra coisa, a disposição, precisa amar. E para terminar, queridos, a sua fé em Deus. Como está a minha fé? A fé, queridos, é aquilo que vai nos mover nesses últimos dias. Você crê naquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Eu acho muito interessante um exemplo de fé que eu coloquei aqui, só para meditar. Eu gosto demais, lá no livro de Marcos, coloca aí para mim, Luiz, Marcos capítulo 10, versículo 46, Marcos 10, 46. Olha só o que a fé faz comigo e com você. Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado, olha só onde que ele estava sentado, à beira do caminho.
A beira do caminho não é o seu lugar nem o meu lugar. Ele estava sentado à beira do caminho. Quer dizer que se ele estava sentado à beira, é porque ele não estava no caminho. Então nós precisamos aprender que a beira do caminho não é o seu lugar nem o meu. Quando você vai fazer uma viagem, de repente tem um carro parado no acostamento, é porque o carro não está no caminho, o carro está o quê? À beira do caminho. Então esse homem estava à beira do caminho. Verso 47. E ouvindo, a primeira coisa que a fé provoca, a fé, quando você ouve algo, a fé precisa provocar algo dentro de você. A Bíblia fala que esse homem ouviu. Então, quando alguém ouve algo, algo, principalmente a palavra de Deus, isso precisa provocar algo dentro do seu coração. Então, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é ouvindo a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, esse homem ouviu. Então, o que provocou dentro dele o milagre? A primeira coisa, ele ouviu. E muitas pessoas, eu já vi, principalmente adolescentes, assim, não, eu vou lá de novo, porque eu vou ouvir a mesma coisa. Glória a Deus se você ouvir a mesma coisa. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E fala que esse homem ouviu que era Jesus, o Nazareno, e pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a primeira coisa que eu vejo, esse homem ouviu, e quando ele ouviu, no meio de tanta coisa, querido, se tinha ali 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, quantas coisas ele ouviu ali naquele lugar? Mas os ouvidos dele estavam atentos àquilo que podia mudar a história dele. Imagina quantos barulhos, ruídos, e hoje não é diferente. É muitos barulhos, ruídos. Se você ligar a televisão, você vai ouvir tantas coisas. Mas o que isso tem provocado no seu coração? A Bíblia diz que ele ouviu, e ouvindo ele pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi. Segunda coisa, queridos. Segunda coisa, aprenda a valorizar o que você tem. Geralmente nós não valorizamos aquilo que nós temos. Eu falo assim, nós temos uma igreja bonita, nós temos um lugar aconchegante, nós temos irmãos abençoados. Aprenda a valorizar o que você tem. Geralmente a gente olha para aquilo que nós não temos. Mas o que eu tenho hoje? Eu tenho um lugar, às vezes para os meninos lá da casa de recuperação, eu falo assim, olha só, no meio desse frio todo, vocês têm um lugar para dormir, tem cama, tem lugar, tal, tem comida. Queridos, às vezes a gente olha, a gente não valoriza o que tem. Quer ver uma festa? Quem já ficou triste numa festa por pessoas que você convidou e não foram? Deixa eu ver. E você ficou triste? Ou foi só eu? Eu já fiquei, pessoal. Eu olhei e falei assim, não, fulano não veio. Esperava tanto que fulano viesse. Ou não? Quer dizer, esse é o nosso problema. A gente fica triste com quem não vai, em vez de ficar alegre com quem foi. Aí eu olho e falo assim, não, mas o fulano foi, Beltrano foi, Ciclano foi, tá. Aí você olha. Sabe por que às vezes as pessoas não vão? Se eu falar, depois você deleta o que eu vou falar? Quando que vai deletar o que eu vou falar? É porque Deus escuta coisas que você não escutou. Aí, pessoal, Ele resolveu tirar essas pessoas da sua vida. Então, deixa eu falar um negócio. Vocês devem deletar isso ou não? Ainda bem que elas não foram. Então, às vezes a gente fica triste com algumas pessoas que não compareceram, mas é porque Deus escuta coisas que eu e você, nós não escutamos. E de repente ele fala assim, não, essa pessoa não pode estar lá não. Não pode experimentar esse momento tão especial. Então outra coisa que eu vejo aqui na vida desse homem, queridos, esse homem aprendeu a valorizar os momentos da vida dele. Aprenda a valorizar, queridos. Aprenda a valorizar as pessoas que você tem perto de você. Aprenda a aproveitar os momentos que Deus coloca na sua vida. Quer ver outra coisa que eu vejo na vida desse homem, Todo milagre, ele passa pelo caminho do sacrifício.
Para nós estarmos aqui nessa noite, você teve que sacrificar algo. Aprenda a sacrificar algo na sua vida. Abrir mão de algumas coisas, né? Esse homem teve que aprender a sacrificar algumas coisas. E por último aqui, que nós já vamos orar, que eu fico vendo na vida desse homem, que me chama a atenção aqui, esse homem aprendeu a abrir a sua boca e a clamar a Deus. Ele começou a clamar, ele começou a gritar. E aprenda que todo silêncio é quebrado quando você clama a Deus, amém? Todo silêncio é quebrado quando você clama a Deus. E para nós refletirmos e pensarmos nessa noite, enquanto os meninos do louvor estão subindo, né? Para refletir e praticar. Sonho sem atitude é algo de preguiçoso, queridos. Tem pessoas que falam assim, eu tenho um sonho. O que você está fazendo para o sonho se concretizar? Nada. Então, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, queridos? Né? Tem pessoa que fala assim, eu quero ser médico, mas você não estuda. Você vai ser médico? Não vai ser médico, queridos. Eu quero ser médico e eu quero passar numa faculdade. Você vai passar na faculdade se você não estudar? Não vai, queridos. Então aqui, tem como, Cíntia? Sonho sem atitude é algo de quê? É algo de preguiçoso, né? Sonho com atitude correta produz uma pessoa de potencial ilimitado. O que é potencial? É algo que está dentro de você, mas você ainda não sabe que isso é possível. Amém? Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu jamais imaginei pregando em público. Pegar um microfone e tal. Isso para mim era algo distante. Eu falava assim, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E de repente Deus levantou do trono e falou assim, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Então tem um potencial dentro de você. E quando você tem a atitude correta, Deus vai te levar a romper, amém? Outra coisa que eu coloquei, as atitudes que você tem na vida, escolhe as atitudes que a vida terá com você. Sabe as atitudes que você tem na vida? A vida também terá atitudes com você. Se você escolher atitudes corretas, a vida também vai ter atitudes com você, amém? Feche seus olhos por um minuto. Quais são as atitudes que você precisa tomar hoje? Sabe, queridos, tem atitudes que vai mudar a sua história. Atitudes que irão mudar a sua história. Coloque a sua mão no seu coração. Sabe, eu sinto no meu coração nessa noite que você precisa tomar algumas atitudes nesses dias. Se você quer construir uma família, se você quer construir uma história, você precisa tomar atitudes corretas em Deus. E toda a sua história será mudada. Toda a sua história será transformada quando você tomar atitudes corretas diante de Deus. Essa noite é a noite de nós tomarmos atitudes para vivermos o novo do Senhor. Às vezes você cantou aqui, eu quero viver algo novo em Deus. Você quer viver algo novo no Senhor? Então tome atitudes corretas. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Atitudes corretas diante do Senhor. Leva-nos a viver o melhor do Senhor. Você pode levantar a tua voz, querido. Você pode levantar a tua voz. Atitudes corretas. Como Davi diante do vale de Elá. Ele resolveu enfrentar um gigante. Sabe, queridos, naquele momento ele saiu do pasto para o palácio. Porque ele resolveu tomar uma atitude correta. Ele viveu o melhor do Senhor. Quando você tomar atitudes corretas, você vai viver o melhor do Senhor. Você pode. Sabe, queridos, ainda sentado, queridos, enquanto a Cíntia, mas a Lu canta uma canção, eu quero que você
Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor, para você viver o novo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Impossível para Deus é apenas uma palavra. Que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Tu és o Deus que salva, que cura, que restaura. Mas sabemos que tem situações que nós devemos tomar atitudes. Atitudes pela fé. Que meus irmãos aqui nessa noite, que nós devemos tomar atitude pela fé. Em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, tome atitudes sábias. Amém? O Senhor te abençoe. Amanhã nós vamos tomar a ceia, 9:30 da madrugada. Eu